Eu queria passar para vocês também aqui, trazer de Deus aqui algo que nosso coração, uma palavra, e ela está lá nos Evangelhos de Marcos. Vamos lá, Marcos capítulo 7, um texto que fala de um milagre de Jesus, e nós queremos ler esse milagre e falar um pouco sobre esse momento que a palavra nos oportuniza. Vamos lá. Marcos capítulo 7, o versículo 31 em diante. Todos encontraram aí? Diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Só até aqui, queridos, né? Que esse momento você possa fazer essa reflexão junto comigo. Esse momento, o efatá de Deus, o abra-te. Mas eu queria que nós olhássemos para esse texto de algumas perspectivas. E às vezes a gente, como igreja, estamos vivendo um momento de grande aflição, de medo, de pânico, de desespero em todos os sentidos. E nós às vezes criamos uma expectativa de ouvirmos algo que venha dizer: calma, vai dar tudo certo. Ou talvez alguém diga assim: olha, fica tranquilo, você não vai ser atingido por esse vírus. E criamos essa expectativa, e não quer dizer que nós não vamos dizer isso também. Mas a igreja, ela é muito maior do que esse vírus. O povo de Deus é muito maior. Os desafios que o Senhor tem para a igreja é muito maior. E às vezes nos perdemos por esse momento em que esse vírus está rondando as nações, e em particular o Estado, o Distrito Federal, as nossas cidades e bairros às vezes. Perdemos o foco, saímos da visão, nos desanimamos, nos enfraquecemos, e isso vai nos distanciando do ideal maior de Jesus na nossa vida, que é estar com Ele, fazer parte do projeto dele, estar em relacionamento profundo com Ele. E nesse contexto que parece um caminho meio dúbio, que não é, nós queremos falar com você numa perspectiva do texto que nos leva a um grande desafio. O texto, ele desafia tanto a mim como pastor, como a você, a levarmos pessoas para Jesus. E nesse tempo, se você olhar, não vou convidar você a sair da sua casa, mas se você olhar, você vai ver muitas pessoas em estado de desespero, de medo, pessoas que estão procurando um suporte, uma ajuda, um alento, um conforto. Essas pessoas estão precisando de Jesus. Essas pessoas necessitam de um redirecionamento, para que a palavra chegue, para que a graça, que o amor, que a esperança chegue a essas pessoas. Então o nosso grande desafio é de levar pessoas para Jesus, para que elas sejam tocadas por Ele. Jesus tocou neste homem aqui nesse texto. Por quê? Porque uma multidão assim o fez. Pessoas trabalhavam e estavam dispostas a levar outros e outras para Jesus, e assim o fizeram. E o que moveu o milagre na vida daquele homem foi a fé das pessoas que trabalharam em prol da causa.
E às vezes nós queremos que o milagre ocorra, e eu vou ser um pouco mais incisivo, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos filhos, nos nossos pais. Mas a nossa responsabilidade está em fazer essa ponte, de levar essas pessoas até Jesus. O que move o milagre foi as pessoas que fizeram essa ponte. A tua família, ela vai ser alcançada. O ambiente que você se relaciona vai ser alterado. As pessoas às quais você convive serão alcançadas por esse vírus do amor, por esse vírus da graça, da comunhão, da alegria, da espontaneidade, do relacionamento. Você vai poder alcançar essas pessoas e levá-las a Jesus. Você tem essa capacidade. Talvez dentro da sua casa, próximo a você, ou que talvez quem está ao teu lado assistindo conosco esse momento, precisa de ser tocado, de ser conduzido até Jesus. E você pode fazer isso. Você faz parte. Primeiro passo: se relacione. Se relacione com pessoas. Se hoje você não pode estar presencial, mas você pode estar virtual, toque nessas pessoas virtualmente, lança palavras de amor, de esperança, de vida para cada uma delas. Tenha esta ousadia. Deus quer salvar as pessoas através do seu convívio. A sua participação, o seu envolvimento, ele é predominante nessa hora. Então participe, se envolva, deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar através de você. Então nós precisamos entrar na necessidade de alguém. Esse é o convite que eu faço para você. Entre na necessidade das pessoas que estão próximas a você. Esse grupo entrou na necessidade desse homem. Eles identificaram a necessidade do homem e entraram na necessidade a ponto de levar a Jesus e dizer: Senhor, toca nele. Ele tem uma necessidade. Que isso possa ser alterado e que hoje você seja encorajada a entrar na necessidade do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus vizinhos, dos seus amigos próximos. Que você tenha esta ousadia de entrar e participar e dizer: Deus, faça algo diferente, muda essa história. Você está preparada e preparado para isso, porque este grupo assim o fez. O texto mostra que o Senhor irá tocar em alguém necessitado. Ele está disposto. Aliás, querido, é impossível ir diante de Jesus e não ser tocado. É impossível. E você está disposto, disposta para isso nessa noite? Que eu quero começar a falar com você que esse grupo teve algumas atitudes e eu partilho com você aquilo que Deus gerou no nosso coração. Primeiro passo, no versículo 32, e rogaram para que o atendesse. Esse passo aqui, ele está nos desafiando a sermos homens e mulheres intercessores, pessoas de oração, pessoas que clamam, pessoas que buscam a presença de Deus em prol do outro, da outra. Temos que ter esse entendimento e nem sempre nós temos essa capacidade de estarmos intercedendo, orando uns pelos outros. A cadeia do mundo espiritual precisa cair. E todo esse vírus hoje que está fazendo um estrago nas nações precisa ser interrompido. E a maneira que o governo entendeu é: fique em casa. A maneira que o Senhor entende é: clame, interceda, busque, invoque, participe ativamente da presença do Senhor. Somos desafiados a entender
o nosso chamado. A intercessão muda a história de uma igreja, de uma família, de um casamento, de filhos, de vida financeira, profissional, material. A intercessão altera a nossa rotina. A intercessão altera. E eu convido você a estar intercedendo, orando pelas pessoas, para que possamos impactar o ambiente que vivemos. Esse ambiente precisa ser alterado pela sua participação. E às vezes nós temos expectativa que ficamos em casa, simplesmente em casa, o vírus não vai nos visitar e tudo vai passar. Sim, em parte é isso que o governo está falando, e em parte é isso mesmo. E quando o vírus passar, o que vai ficar? O que vai ficar? Esse é o meu desafio, para você entender e participar desse primeiro passo, tá? Então, querido, olha só, tem um exército ao seu favor, meu irmão. Os demônios só irão soltar os seus vizinhos, amigos, família, a partir da sua intercessão. Se você não participar, os demônios continuarão prendendo e atuando. Então é hora de nós participarmos. Antes que aconteça no mundo natural, é necessário que as coisas aconteçam primeiro no espiritual. Então nós criamos expectativa de que tudo se volte ao normal, mas nós precisamos ganhar essa batalha no mundo espiritual primeiro. Então participe. Se coloque à disposição. Se reveste. Segundo passo, que o tempo nosso é corrido, porque no Instagram nós temos apenas 1 hora, né? Mas o texto de Salmos 2, versículo 8 diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Então, pede e o Senhor vai te dar as nações por herança, quando nós decidimos aclamar. E o Senhor vai confiar a nós a mudança de uma história da qual nós estamos vivendo. Amém? Falta 10 minutos para o Instagram, nós vamos seguir e depois a gente dá continuidade. Segundo ponto da intercessão, nós vamos chamar você a jejuar. Sim, quero falar de jejum, porque nós não queremos pagar o preço para transformações. Jejum, querido, me fala de domínio próprio, é a morte do eu. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Nós precisamos readquirir ou adquirir o hábito de jejuar. Estamos distantes dessa realidade, né? Nós, algo que possa nos dominar, tentar nos tirar do centro da vontade de Deus, nós precisamos vencer tudo isso pelo jejum. Aquilo que nos domina é muito maior do que nós queremos, e nós temos que combater essa força que nos distancia de um quebrantamento, de um arrependimento, de um momento de contrição e de jejum. O jejum nos coloca no devido lugar. O jejum traz você de volta. O jejum restabelece a ordem. Jejum não é tirar o que você gosta. E muitas vezes quando a gente fala em jejum, muita gente diz: então eu vou abrir mão da Coca-Cola, eu vou abrir mão do doce, eu vou abrir mão da televisão, vou abrir mão do celular. Eu quero dizer uma coisa nesta noite: em tempos que nós estamos vivendo, olhando o profeta Joel, o convite, querido, não é tirar o que você gosta. O jejum é matar você. Essa é a realidade. É matar totalmente você. O jejum é para isso, matar a nossa vontade, matar nossos anseios carnais. Precisamos vencer, mas nós oramos e queremos coisas grandes, mas nós entregamos muito pouco, o nosso sacrifício é muito pequeno. E eu quero convidar você a entender esse momento, onde a igreja
está sendo desafiada a viver um novo tempo, uma nova história, um novo desafio. E chega coisas novas diante de nós e nós precisamos dar uma resposta para tudo que está acontecendo. Não precisamos ter uma resposta. Mas eu quero dizer para você ainda uma coisa. Você quer ver sua família salva? Você quer ver as coisas acontecendo? Então entre em jejum. Mas pastor, o jejum vai resolver? O jejum não vai mudar a sua família, não. Ele irá mudar a sua vida. E através da sua vida, sua família será salva. Mude. Jejue. Se as coisas não estão funcionando no seu ambiente, no seu arraial, então jejue, porque a partir daí Deus vai te capacitar, vai te dar uma unção, uma autoridade, ousadia, intrepidez, capacidade, discernimento, visão de águia, para você se posicionar. O jejum vai te projetar diante do novo, o jejum vai abrir o céu. Então jejue, as coisas vão mudar, e através da sua vida, sua família e tudo aquilo que está em sua volta vai ser alterado. O jejum não muda as circunstâncias, muda a mim e a você, para que tenhamos autoridade para orar por esta causa. Olha agora a pessoa de Cristo, faça uma construção de Jesus do momento em que ele se dedica em orar e jejuar, e se está recluso em alguns momentos, se consagrando, e olha o resultado de tudo isso. Por onde ele passava, algo sempre acontecia. E é isso que o Senhor espera tanto de mim quanto de você, que tenhamos uma vida de dedicação, de entrega, de jejum, porque quando nós sairmos da nossa casa, quando nós abrirmos a nossa boca, algo vai acontecer. Não tenha dúvida. Esses dois pontos para mim, eu não tinha como negociar nessa palavra nossa nesta noite. Não tinha. Jesus colocou os dedos nos ouvidos. Jesus tocou naquele homem que não ouve e nem fala. Jesus toca na raiz do problema dele. Ele tirou uma parte dele e tocou na língua daquele homem. Compreendemos isso, queridos? Jesus, ele toma algumas ações importantes naquele cenário para que o milagre se manifestasse. Ele toca no homem, ele vai na raiz do problema, e às vezes nós ficamos amassageando externamente a crise, a dor, a tristeza, o vazio. Ficamos amassageando o ego das pessoas, ficamos amassageando e liberando um sentimento de falsidade, de inverdades. Jesus, ele foi direto no ponto, tocou no ouvido. É aqui que é o ponto, é aqui que é o teu problema, então é aqui que eu vou tocar. Qual é o teu problema nesta noite? Medo? Medo do vírus? Medo de ser infectado? Qual é o teu problema hoje? É o teu casamento? Qual é o teu problema hoje? É os teus filhos? Teus amigos? Tua igreja? Qual é o teu problema hoje, nesse exato momento? Qual é o teu problema? Jesus quer tocar na raiz do teu problema. É lá que ele quer tocar. Querido, talvez a live possa cair, mas se cair, nós vamos entrar de novo, ok? Por causa do tempo. Então já está estourando o tempo aqui, mas o Facebook continua normalmente, mas só que nós vamos dar uma seguradinha no Face para que a live retorne. Mas fique atento. Mas eu quero continuar falando para você. Jesus tocou. E ele não só tocou naquele homem. Jesus tirou algo dele para o homem. Você entende essa relação da pessoa do Cristo? Ele, da sua saliva, toca naquele homem. E é isso que Jesus estava fazendo naquela hora, tirando algo dele e oferecendo para ele, aquele homem.
É isso que Jesus está fazendo com você também nesta noite. Ele quer tirar algo dele e dar a você para mudar a sua história. O texto, ele nos ajuda a fazer esse pensamento. Ele colocou o dedo nos ouvidos, né? Então Jesus, ele foi direto na fonte, na raiz, e não há uma fraqueza que te debilita na sua caminhada. O remédio é receber uma parte de Jesus como sua fortaleza. Isso muda a sua vida. Então, se você não está andando bem, se a sua vida não está legal, está cambaleando, tem uma notícia para você: Jesus é a sua fortaleza. Isso vai mudar a sua vida, e Ele quer tocar em você. Ele quer tirar algo dele, tocar em você e tirar esse ponto de fragilidade que você está vivendo. Talvez você não consegue se desvencilhar de lugares e pessoas, não consegue desvencilhar de coisas que você vê no seu celular, você não consegue desvencilhar de sentimentos, de paixões, de frustrações. Jesus quer tocar em você, Jesus quer tocar na sua vida, alterar tudo isso, como Ele tocou nesse homem. Ele tirou algo dele, da saliva dele, tocou e tirou aquilo que estava debilitando o homem. E talvez você está sendo debilitado por alguma coisa, em algum momento você está sendo debilitado. E nessa noite Jesus quer cancelar esse espírito que tem te enfraquecido, que tem subjugado você e que tem colocado mentiras para você. Por isso, querido, não saia da presença de Deus. Está fraco? Permaneça. Se não está dando conta, grite, peça ajuda, peça socorro. Este homem, gago e surdo, quero imaginar a cena: Jesus passando com a multidão. Este homem se manifestou, ele conseguia fazer algum tipo de som, mas ele se manifestava, e com sua manifestação ele deu para que as pessoas entendessem: ele precisa de ajuda. Por isso, sinalize, diga qual é o teu problema, fale que você precisa de socorro. A live caiu, queridos, então vamos aguardar um pouquinho, que nós vamos reconectar aqui novamente. Você que está aí no Face, segura a onda aí. É um tiquinho que já nós estamos em 2 momentos. Vamos ver se a conexão aqui vai dar certo. Ok, voltamos na live. Então, olhando aí, voltando aqui, onde foi que nós paramos, ver que as pessoas estão aqui acessando. Isso, vamos entrar novamente na live, gente. Já está novamente. Beleza. Legal. Jesus pegou o problema. Você entende isso? Jesus pegou o problema daquele homem. O texto fala isso. Nenhuma outra leitura diferente dessa. Mas eu quero que você entenda que Jesus pega o problema e transmitiu para o trono de Deus. Jesus, ele pega, e o texto fala: Pai, este homem precisa de uma intervenção tua. Ele pega o problema e transmite para o trono de Deus. Aí eu quero dar uma notícia para você que é ótima. Se o teu problema for para os céus, guarde isso no teu coração hoje, por favor. Se o teu problema for para o céu, ele não vai mais existir. Amém? Se nós estivéssemos na igreja, nós íamos bater palma para isso, né? Mas nós estamos juntos aqui. Se o teu problema foi para o céu, ele não existe mais. Ele não é mais teu, ele não tem mais nada a ver com você. Ele foi para uma outra dimensão agora. Você entende isso?
E esse é o nosso desafio. É levando os olhos para o céu. O que Jesus fez quando ele levantou os olhos para o céu? Ele pegou: Senhor, eu entrego o problema desse homem. A cegueira e a surdez dele, a gagueira dele agora é tua, a surdez dele agora é tua, eu estou entregando aí para o céu. Ele não vai viver mais com esse problema. Glória a Deus, ele não viveu mais com aquele problema. Você entende isso? O Senhor elevou aquilo, ele colocou diante do céu. E tudo que nós entregamos para o céu, aquilo que é levado, ele não é mais teu, ele não faz mais parte da sua vida. Por isso que Jesus: Pai, este homem precisa de uma intervenção sua. Meu irmão, minha irmã, transfira os teus problemas para Jesus. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou imaginamos. Jesus pode fazer. Transfira, não carregue. Este homem não fala o tempo, mas ele viveu uma época penosa carregando esse problema. E às vezes nós carregamos coisas que não são nossas. Vamos fazer aqui essa leitura. Este homem era gago, ele estava vivendo uma gagueira que não era dele. Você entende isso? E às vezes nós travamos com coisas que não são nossas, limitações que não fazem parte da nossa vida. Este homem não ouvia, mas a surdez não era dele. E talvez você não consegue ouvir, mas esse problema não é seu. O Senhor está dizendo: me entrega isso. Mas talvez nós estamos travados em outras áreas. Entrega para Jesus. Eu quero te convidar a fazer isso. Não retenha nada que não te pertence. Não segure nada que não faz parte da sua vida. Ele é o Senhor. É Ele que muda. É Ele que transforma. E quer dizer para você, Vanessa Crispim, entrega tudo para o Senhor. Você entende? É Ele que está no controle de todas as coisas. É Ele que altera o diagnóstico. Nós precisamos compreender que Deus, Ele age nos nossos mínimos detalhes. Mas olhando ainda o texto, Jesus, Ele suspirou. Quando os teus problemas chegam no céu, eles não te pertencem mais. Jesus suspirou. Acabou. Você entende? Jesus suspirar é dizer: foi. Esse problema não está mais aqui. Ele não está mais nesse lugar. Ele não faz mais parte desse mundo físico. Jesus suspirou. O Espírito de Deus ministrou no Espírito de Jesus essa conexão espiritual. O Espírito de Deus atuou intensamente com uma conexão ali, liberando uma palavra. E aqui é a palavra que nós vamos encerrar esta palavra nessa noite, deixando para você. A palavra era: manda abrir o que estava fechado. A palavra de Deus para você hoje: manda abrir. Tem portas que foram fechadas? Manda abrir. Tem situações que estavam travadas? Manda abrir. Tem coisas que não estavam funcionando? Manda abrir. Jesus, Ele vai restituir esse cenário. Eu não sei quanto tempo esse homem viveu com essa gagueira, essa surdez, mas Jesus restituiu o cenário em questão, como Ele quer restituir o seu cenário também, que você está vivendo hoje. E aí, manda abrir. Sabe o que você precisa para resolver o teu problema? Você precisa de uma palavra de Deus. Tudo que você precisa nesta noite é de uma palavra de Deus. Não é ficar longe do vírus, é de uma palavra de Deus. Não é se enclausurar, achando que os seus problemas vão se resolver. Não, você precisa de uma palavra de Deus. E sobre a tua palavra, isso eu quero que você exercita isso na sua vida. Sobre a tua palavra, Senhor,
sobre esta palavra eu vou me posicionar. Sobre esta palavra eu vou me posicionar. E a palavra é Éfata. Você vai sair dizendo na rua, Éfata. Você vai olhar para o seu marido e dizer, Éfata. Oh Deus, abre o coração desse homem, abre o bolso dele, abre a vida dele. Você vai estar dizendo Éfata para os seus filhos, para a sua esposa. Você vai estar vivendo Éfata para o seu ministério. Você vai estar liberando essa palavra, abra-te. Aquilo que estava preso, parado, amarrado, enclausurado, Éfata, abra-te. Muda o cenário. Esta palavra está sobre você nesta noite. Como profeta de Deus, eu libero esta palavra sobre sua vida nesta noite. Que você saia entendendo o seu papel em tudo isso. O Senhor não te chamou para viver recluso, reclusa. O Senhor te chamou para ser instrumento, veículo de graça dele. Mas hoje Ele está te prendendo para você entender que você não é isso, você é muito mais do que isso. Estamos vivendo um tempo onde o Senhor permitiu que a igreja voltasse para as casas. E aí Deus ontem me deu uma palavra na hora que Rebequinha estava ministrando lá junto com a pastora Isa. Esse é o tempo de dentro para fora. É o tempo que Deus está tratando a igreja. Às vezes nós somos muito bons na igreja, mas somos péssimos como pais. Somos bons na igreja, mas somos péssimas mães. Somos bons na igreja, mas somos péssimos irmãos. Somos péssimos filhos. Somos péssimos cidadãos. Somos bons na igreja, somos bons até no nosso trabalho. Somos bons na faculdade, mas somos horríveis dentro de casa. E Deus diz, então volta, vai consertar. Põe ordem na tua casa. Põe ordem os teus relacionamentos, porque eu quero te usar com grande graça, com grande poder, com grande autoridade. Eu quero impactar essa geração através da sua vida, mas volta e conserta a tua casa, os teus relacionamentos, o teu convívio. E Deus está tratando a igreja, Deus está tratando a minha vida, Deus está tratando a sua vida, está tratando você. É nesse tempo que eu preciso entender que eu tenho que amar o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais. Eu tenho que amar, respeitar, honrar. Que eu preciso investir neles, interceder, jejuar por eles. É nesse tempo que Deus está chamando a igreja para se fortalecer. Eu queria dizer para você que um texto que veio aqui à minha memória, uma história bíblica em Atos dos Apóstolos, quando Pedro foi preso. Onde é que estava a igreja? Numa casa, orando. Pedro preso, a igreja em casa. Pedro preso, sentenciado, e a igreja em casa, orando. Qual foi o resultado? Que a oração da igreja alterou o destino de Pedro diante dos homens, não diante de Deus. O destino que Deus tinha para Pedro continuou, mas o destino que os homens tinham foi alterado pela igreja. Você pode alterar o destino, tá? Eu quero dizer novamente, repetir isso para você. Você pode alterar o destino dos homens através da igreja. E hoje a igreja é a nossa casa. Vamos alterar o destino que os homens estão caminhando, porque Deus já tem uma palavra para os homens. É uma palavra de vida, de cura, de salvação, de libertação. Amém? Então nós vamos estar encerrando esse momento dizendo para você, receba essa palavra e libere ela. Éfata. Ande por onde quiser. Éfata. A coisa tão presa, Éfata, vai abrir em nome de Jesus. Eu creio nisso, né? Então, a prisão se desfez naquele homem e ele falava perfeitamente. Guardou isso no seu coração? A sua vida, a partir de hoje, a prisão na sua vida, a partir de hoje, está se desfazendo em nome de Jesus.
Eu profetizo que a prisão na sua vida está se desfazendo a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso, querido? Você toma posse disso para a sua vida, para que juntos possamos viver uma nova era, um novo tempo? Deus comunicou um novo tempo. Mas pastor, essa catástrofe toda é um novo tempo? Sim, é um novo tempo. Não se iluda. Jamais imaginou através de tudo isso. Apenas fique esperto. Fique esperto que Deus vai fazer coisas grandes. Ele tem feito. E mais vai fazer muito mais para a glória do nome dele. Amém? Que bom. Vanessa, você está entrando agora, Vanessa. Eu não acredito num negócio desse. Jesus da glória. Era 7 horas, Vanessa, o culto. Mas amém. Nós já estamos encerrando e eu quero orar por você. Tá? E nesse momento, depois da oração, eu vou dar alguns avisos, mas eu quero orar primeiramente. Ô Aurora, um beijo para você também. Feche os seus olhos e você vai trazer à memória aquilo que você quer, você deseja. Que o Senhor muda, que o Senhor altere, que o Senhor abra nesta noite, na sua vida. Eu vou orar, mas eu vou liberar sobre você também uma palavra profética, porque há sobre sua vida hoje, agora, uma unção. E você tem autoridade para falar sobre essas questões e liberar essa palavra profética. Pai, no nome de Jesus, eu entro em oração pelos meus irmãos e irmãs, que nesta noite tua palavra alcançou cada um dos meus irmãos e irmãs, gere frutos. Eu profetizo sobre eles nesta noite, que eles recebam agora o Espírito Santo de Deus e que venha sobre eles uma unção de coragem, de ousadia, de intrepidez, uma unção de fé, uma unção de dinamismo, que sobre eles repousa agora o Espírito da lucidez, do discernimento, da verdade, da santidade. O Espírito Santo esteja habitando em graça e vida e se manifestando no teu interior, para a glória do nome dele. E todas as áreas que ora identificadas, eu profetizo, Éfata, abra-te agora, em nome de Jesus. Que os milagres sejam agora liberados, que as vidas sejam alcançadas, que o impacto do reino se manifeste fisicamente agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro também pelos aqueles que estão enfermos e repreendo toda enfermidade. Haja cura, cura física, cura emocional, cura sentimental, em nome de Jesus. Que o teu povo receba este refrigério para a glória de Deus. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Maravilha. Eu quero passar para vocês aqui alguns avisos rapidão.